Atenção! Começa agora uma teleaula de gestão de pessoas do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 8. Bons estudos! Eu preciso de um bom serviço de atendimento a clientes por telefone. Alô? De onde está falando? De onde você ligou? Pode falar. Droga, a caneta tá falhando. Espera aí, só um minutinho. Os atendentes têm que obter as informações sobre o tipo de serviço solicitado e registrar em formulário adequado. Sei. Peraí, como assim? Às vezes funciona, às vezes não funciona? Sei. Um momentinho. Você vai à cantina? Traz um sanduíche de queijo pra mim? Esse problema eu não posso resolver. Eu vou estar transferindo para o departamento de reposição. Um momento, por favor. O pessoal do atendimento vai precisar de um treinamento. Será que treinar funcionários é uma tarefa muito complicada? Quer saber como planejar e realizar um treinamento? Então não saia daí. Nesta teleaula, vamos aprender como planejar um treinamento, como providenciar a realização de um treinamento, como ministrar um treinamento e como manter os efeitos do treinamento. Treinar funcionários não é uma tarefa muito complicada, mas não deve ser feita de maneira improvisada. Tanto o treinamento formal como o treinamento informal feito em serviço deve ser planejado cuidadosamente para evitar perda de tempo, desvio de rota e insucesso. É impossível você improvisar no treinamento. Você tem que planejar, você tem que saber o que você vai treinar, qual é o seu objetivo para aquele treinamento. Então, quando você planeja, realmente você tem maior chance de sucesso. Já tive a oportunidade de trabalhar em empresas cujo treinamento foi realizado de forma aleatória, né? Sem um planejamento específico, sem um foco. É uma verdadeira bagunça, porque se acontece algum erro ou você tem algum problema de última hora, você não sabe a quem recorrer. Você perde o dia de trabalho, você perde o foco do produto, é totalmente desastroso. Normalmente, as coisas se dão de forma planejada e sempre tem ali um gestor ou um orientador, um diretor que comanda esse tipo de ação. Teleaula 8 do curso Gestão de Pessoas, em que posso ajudá-lo? É o seguinte, já que o treinamento precisa de planejamento, eu gostaria de saber como planejar um treinamento. Excelente questão. Como planejar um treinamento? O primeiro passo é identificar o padrão ideal de desempenho. Isabel atende clientes por telefone em uma empresa de prestação de serviços de manutenção. Com muita eficiência, ela obtém do cliente as informações necessárias sobre o tipo de serviço solicitado e registra tudo num formulário. O problema apresentado, como o equipamento está sendo operado, problemas anteriores apresentados pela máquina. E, por fim, prevê o tempo a ser gasto com o atendimento. Seu desempenho é exemplar. Passo 2. Comparar o desempenho do funcionário e o produto do seu trabalho com o padrão esperado. O que não coincidir com o padrão será uma deficiência a ser corrigida pelo treinamento. Isso nos leva ao passo 3. Formular objetivos a partir do padrão ideal para eliminar as deficiências. Vamos pensar um pouco. Identificamos o padrão ideal de desempenho. Identificamos as deficiências por comparação com o ideal. O padrão esperado para cada deficiência indica o quê? Indica aquilo que os funcionários devem dominar ao final do treinamento. Ou seja, do padrão, obtemos os objetivos da capacitação. Identificar o padrão, comparar o desempenho do funcionário com o padrão esperado, formular objetivos a partir do padrão.
Qual o próximo passo do planejamento? O passo 4 do planejamento é selecionar as estratégias de ensino-aprendizagem. Como os funcionários vão ser capacitados? Quais atividades vão ser realizadas? Precisa de alguém para comandar essas atividades? Exposição do assunto feita por instrutor. Simulação de situações reais de trabalho. Apresentação de vídeo. Discussão dos assuntos em pequenos grupos. Esses são exemplos de algumas atividades que podem ser selecionadas para um treinamento. Essas atividades são conhecidas como métodos, estratégias ou técnicas de ensino-aprendizagem. Passo 5. Selecionar os recursos de ensino-aprendizagem. Depois de definir onde chegar, os objetivos e como chegar, as estratégias, é preciso pensar com o quê? Os recursos a serem usados para aplicar as estratégias e promover a aprendizagem. Lousa, álbum seriado, transparências, slides digitais, roteiros com questões de discussão, vídeos, manuais técnicos, máquinas e equipamentos para aprender procedimentos e treinar destrezas nos treinamentos. Instrumentos de trabalho como formulários, guias, enfim, são muitos os exemplos de recursos possíveis para a realização de um treinamento. O que eu faço em relação ao treinamento é passar um data show, alguns conteúdos em slides. Em relação ao pessoal, às vezes eu passo algumas dinâmicas para interação. A gente passa o feedback para o funcionário como um presente. Então a gente passa para eles os pontos fortes e logo em seguida os pontos a melhorar. Qual o próximo passo? É o 6º? Exatamente. Por favor, atenção que chegamos ao passo 6. Selecionar as formas de avaliação da aprendizagem. Como assim? É hora de decidir como verificar se o treinando aprendeu o que estava descrito no objetivo e também definir como será feita a avaliação. A avaliação por meio de questões orais e escritas e através da observação do desempenho do treinando são 2 exemplos de maneiras de avaliar. Através da avaliação, é possível identificar pontos fracos e deficiências e, assim, oferecer novas condições para o treinando se capacitar, oferecendo, quando necessário, materiais complementares. O funcionário tem que saber quais são as virtudes e os defeitos dele. Hoje em treinamento, muitos treinamentos, eles não passam, só passam os defeitos do funcionário. Eu acho que é importante ressaltar os pontos fortes, principalmente valorizar essa parte do funcionário. É importante ressaltar os pontos fortes e os fracos, mas a gente faz isso como uma troca de experiência. O que a empresa visualizou daquele treinamento, se ele teve resposta do funcionário, se o funcionário conseguiu atingir o treinamento esperado, se ele teve sucesso ou se ele precisa melhorar e ser treinado em algum aspecto que deixou a desejar. Como planejar um treinamento? Passo 7. Preencher o plano, calcular tempos parciais e totais, definir o local e o período de treinamento. O plano é um registro de todas as decisões tomadas em relação ao treinamento, objetivos, estratégias, recursos e avaliação. O plano é usado para orientar quem irá providenciar tudo o que é necessário para a capacitação e ministrar o treinamento. Ao registrar tudo o que vai ser realizado, tem-se condições de calcular o tempo e escolher o melhor local e período para realizar o treinamento. Dá para repetir como planejar o treinamento passo a passo? Claro, vamos lá. Identificar o padrão ideal de desempenho. Comparar o desempenho do funcionário com o desempenho padrão. Formular objetivos, selecionar estratégias de ensino-aprendizagem. Selecionar os recursos de ensino e aprendizagem. Selecionar as formas de avaliação da aprendizagem. Preencher o plano de treinamento. E o que providenciar para a realização do treinamento? É isso que vamos ver agora. Vamos pensar um pouco. É lógico que isso não é um treinamento de verdade, que se trata de uma simulação para a gravação de uma teleaula. O que providenciar para um treinamento de verdade? É preciso preparar-se para ser instrutor ou contratar uma pessoa habilitada. É preciso providenciar um local, os recursos de aprendizagem e informar os treinandos sobre os objetivos, data e local do treinamento.
A manutenção dos efeitos do treinamento é obtida através da prática dos ensinamentos que foram passados. Eu diria que a única forma de você fixar a aprendizagem é a prática, né? E só faz sentido treinar se for praticado. Quer dizer, e tem uma máxima que diz que se eu não pratico o que eu aprendi, eu não aprendi. A autoavaliação é fundamental. As pessoas, para estarem abertas para aprender coisas novas, precisam admitir que não sabem, né? Então, o processo de autoavaliação é um processo de autoconhecimento. Quer dizer, as pessoas, sabendo das suas possibilidades, das suas dificuldades, terão a oportunidade e a motivação necessária para ir em busca de novas aprendizagens. E só com a consciência das suas dificuldades e limitações, elas estarão abertas para a aquisição de novos repertórios, de novas aprendizagens. Sim. Sim. Calma, minha senhora. Calma que agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, aprendemos como planejar um treinamento. Vimos como providenciar a realização de um treinamento. Como ministrar um treinamento. E, por fim, ficamos sabendo como manter os efeitos do treinamento. E o que eu devo fazer agora depois de ver a teleaula? Bom, como sempre, você deve dar uma boa estudada no seu livro, no capítulo Treinamento. E lembre-se, estudar é a melhor maneira de planejar o futuro. Você escutou. Agora é com você. Bons estudos e até a próxima.